Vamos ler a Bíblia e aí depois nós fizemos as nossas considerações. Para tanto, quem trouxe sua Bíblia, Evangelho de João, no capítulo de número 4. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Quando nós lemos a Bíblia com atenção e com o coração aberto, vocês vão ver que o encontro que Jesus teve com a samaritana, ele nasce por conta de um conflito que aconteceu lá na Galileia. Está aqui no versículo 1 e 2. Eu vejo todos os pregadores pregarem sobre a samaritana, mas não mostro o porquê desse encontro. Está aqui, ó. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Isso aqui é uma fake news, porque Jesus nunca batizou, mas sim os seus discípulos. Mas os fariseus criaram uma situação dizendo que Jesus fazia mais discípulos e batizava mais. E o versículo 2 diz assim, ó: ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Então, nesse problema nasce o encontro, ok? Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta, ao meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Para ganharmos tempo, vamos ler o versículo 28 e 29. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Versículo 40 a 42. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém, queridos? Queira estar assentados, por gentileza. É uma satisfação poder ter essa oportunidade de estar com todos vocês neste final de semana, a convite do evangelista Cleomar, da irmã Sônia, sob a autorização do nosso querido pastor Lindomar, que sempre nos trata com muito carinho, pastora Vicilene. Que Deus em Cristo guarde esse casal, e estar aqui cooperando nesta festividade de aniversário, o 7º aniversário da tarde de adoração e milagres, para mim se torna um motivo de uma grande gratidão. Eu queria agradecer aqui também ao pastor Edson, que está aí me conduzindo para o hotel e também ajudando a cuidar
de mim enquanto permaneço nesta cidade. A todos os demais amigos e irmãos que toda vez que viemos aqui nos tratam com todo carinho, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje pela manhã nós estivemos aqui, tivemos um culto muito agradável e pudemos nos confraternizar, procurando uma visão mais das coisas de cima, e nesse sentimento a gente, quando passa por um lugar e faz bons amigos, a gente espera revê-los, se não aqui na terra, lá no céu. Nós temos que chegar lá a qualquer preço, e eu espero que Deus nos dê a oportunidade de nós nos reencontrar novamente aqui, mas se porventura esse tempo não chegar, lá em cima nós vamos estar naquela grande festa, todos juntos, tá bom? Uma satisfação, fui surpreendido hoje pelo contato, aliás, já em viagem para cá, a Luciana, que é uma grande amiga lá de Paraupebas, o Iderlan está nos assistindo pela internet, vamos ver se nós entregamos uma palavra lá para o Iderlan se alegrar dentro de casa. Uma amiga, uma irmã que Deus tem nos dado, a Alcione também que está conosco, a irmã Lia, a Rai, que veio também, estão em Goiânia, souberam que a gente estava aqui e fizeram questão de estar conosco. Uma família querida, que aprendemos a amar e temos uma história muito linda juntos. Eu estava pregando na igreja do pastor Gilmar Santos em Goiânia, a Luciana me ouviu ministrar lá, e ela falou assim, eu vou trazer esse camarada para pregar aqui em Paraupebas. E ela lutou demais, ligava, e minha esposa falava assim, olha, essa irmã está com vontade de te levar lá mesmo. E aí a gente deu um jeito, fomos lá, fomos para Israel juntos, e vamos voltar, se Deus quiser, o ano que vem, novamente para Israel. A cantora Eliane Silva vai conosco, e vai dar tudo certo. Vocês têm orado por Israel ou não? Por tudo que a igreja que eu passo, o povo não está falando em Israel no púlpito. Eu acho que é por tensão mesmo, não é verdade? Existe um conflito, orar por Israel e não orar pelos palestinos. Nós temos que orar por Israel e orar pelos palestinos. E orar também pelos terroristas. A Bíblia diz que nós temos que amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Nós temos que orar por todos. Nossa missão é orar. Mas a Bíblia diz que aqueles que oram pela paz de Israel, esses prosperam. Nós não podemos deixar de orar, tá certo? Seguimos orando. Eu recebi uma informação agora, na sexta-feira, que o exército de Israel determinou que até fevereiro desse ano que vem, não entra ninguém dentro do país, até fevereiro. Mas até fevereiro, março, eles querem dar um fim nesse conflito, para que as caravanas voltem e a gente possa ter um ambiente de paz no Oriente Médio, tá bem? Não esqueça de orar por Israel. Mas, queridos, vamos lá, vamos ao que nos interessa, que é a palavra de Deus, e vamos àquilo que Deus tem preservado para os nossos corações. Como falei no começo da leitura do texto, a Bíblia que nos mostra, e ela sugere-nos, que Jesus, ele está saindo da Judéia, e ele está descendo para a Galiléia, porque lá se criou um conflito, que os fariseus criaram, entre o ministério de Jesus e o ministério de João Batista. Eles estão falando que apareceu alguém agora maior do que João, que batiza mais, que faz mais discípulos, e Jesus, sabendo disso, ouvindo falar disso, ele desce da Judéia e vai na direção da Galiléia, por conta desse conflito criado pelos fariseus. Eu sempre digo que dentro da obra de Deus, existem conflitos existenciais. Alguns conflitos o próprio Deus cria, Eu sempre digo que Ana orou porque Penina se colocou de pé. Eu só creio numa Ana ajoelhada se uma Penina parar de pé. Aí todos pensam que foi o diabo que usou a Penina, mas não, foi o próprio Deus. A Ana estava numa zona de conforto, Eucana falava para Ana, Penina, ela gera e dá luz a filhos, mas eu sou melhor para você do que 10 filhos. Para ela eu dou uma porção dos manjares, mas para você eu dou porção dobrada. E Ana era a mulher do coração de Eucana.
Aí Deus olhou do céu e Deus precisava operar um milagre dentro da nação de Israel. Aí Deus vai lá e fala: Penina, persegue a Ana, incomoda a Ana. Fala para aquela estéril que ela não tem capacidade de dar luz a filhos. Humilha ela, porque tu fazendo isso ela vai dobrar o joelho. Quando ela dobrar o joelho, o milagre vai acontecer. Imagina se Deus nos desse essa oportunidade, não é verdade? De Deus levantar uma meia dúzia de Penina para começar a te perseguir, mas através disso o milagre acontecesse, valeria a pena, não valeria? Então, antes de eu sair da cidade, eu vou orar para Deus colocar uma meia dúzia de Penina na tua vida, né? Porque aí Penina para de pé, Ana ajoelha. Ana só ajoelhou porque Penina parou de pé, e não foi o diabo que levantou Penina, não, foi o próprio Deus, porque Deus queria colocar um profeta dentro do templo. Deus queria levantar um sacerdote com visão e revelação do céu, e Deus queria levantar um juiz para a nação de Israel. Então Deus cria o conflito. Eu penso que Deus cria alguns conflitos para tratar conosco, mas tem conflitos que o próprio homem cria. Se você ler a Bíblia em todas as epístolas paulinas, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele reclama 3 vezes do diabo em todas as suas epístolas paulinas. Tem uma certa ocasião que ele fala que desejava estar com os irmãos, mas o diabo lhe impediu. E 3 vezes Paulo reclama do diabo. Agora, quando se trata-se de mau obreiro e de falso irmão, Paulo reclama em todas as epístolas. E eu digo que o mau obreiro e o falso irmão incomoda mais do que o diabo. Porque o diabo eu sei lidar com ele. Diz a Bíblia: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Diz a Bíblia: em meu nome vocês expulsarão os demônios. Diz a minha Bíblia que é uma casta de demônio que sai com oração e com jejum. Então eu sei lidar com o diabo. Agora, o que eu faço com um obreiro que no culto da Santa Ceia beija o meu rosto e diz que me ama, e no jantar da casa dele ele vai falar mal de mim para a esposa e para os filhos dele? É mais complicado. O mau obreiro e o falso irmão às vezes são piores do que o próprio diabo, porque tu abraça eles pensando que eles são anjos de luz, quando na verdade nem todos são. E quando nós vamos olhar a luz da Bíblia, nós vamos ver que todos os discípulos, inclusive Jesus, sofreu com os religiosos, com os mestres da religião. Eles criam uma situação para Jesus, que Jesus está na Judéia, no pleno exercício do seu ministério, e Jesus tem que abandonar tudo para ir lá resolver um problema que eles criaram. Quem que criou? Os fariseus, os doutores da lei. Se vocês observarem a Bíblia, nós lemos o texto no capítulo de número 4, é quando Jesus sai da Judéia, e no caminho para a Galileia, diz a Bíblia, era-lhe necessário passar por Samaria. Essa necessidade é uma necessidade geográfica. É impossível você sair da Judéia para ir para a Galileia sem passar por Samaria. É impossível. É território, é estrada, é logística, não tem como fugir. Tem que passar por Samaria, saindo da Judéia, indo na direção da Galileia. Só que Jesus não poderia, se quisesse, passar naquela região de deserto ao meio-dia. Ele poderia passar 6 da manhã, 7 da manhã, ele poderia passar 6 da tarde, 7 horas da tarde, que o sol não é tão escaldecente. Mas Jesus, ele tem uma antivisão, e Jesus, ele vem de uma caminhada extraordinária. Jesus, ele vem no cumprimento da sua missão. Se você ler no capítulo 2 do Evangelho de João, Jesus passou lá em Caná da Galileia, e ele foi convidado para aquele casamento, e ele chega ao 3º dia da festa daquele casamento, ele, seus discípulos, a sua mãe, e de repente faltou o vinho, e aí então a mãe de Jesus foi ter com Jesus, e Jesus então resolve se manifestar através de sinais, e ele chama os serventes daquela festa, e manda colocar água nas talhas, e os serventes vêm para colocar água nas talhas,
E eles colocando água nas talhas, Jesus transforma a água em vinho. Quando isso acontece lá, acontece o primeiro milagre de Jesus. Mas a Bíblia não afirma que houve uma grande conversão de pessoas naquele casamento. A Bíblia diz que o mestre Sala, que era um homem que comandava a festividade, apenas elogiou a Jesus, dizendo: olha, todos guardam para servir sempre o primeiro vinho como o melhor em primeiro plano, mas parece que nessa festa está o contrário, guardar o melhor por último. Somente Jesus recebeu um elogio, mas a Bíblia não afirma que através do milagre muitos se converteram, porque a turma estava triste porque o vinho faltou, mas quando o vinho apareceu lá nas talhas, eles voltaram para a bebedeira de novo para se alegrar. Eles não se alegraram com Cristo, eles se alegraram por conta do vinho. E se vocês observar a história do casamento em Caná da Galileia, Jesus falou para os serventes: coloque água nas talhas. Eles só colocaram água nas talhas, mas eles não tiveram o poder de transformar a água em vinho. A nossa missão é colocar água na talha, nós não temos poder de transformação. Como nós gostaríamos de transformar o mundo, como nós gostaríamos de transformar pessoas, mas nós não temos esse poder, porque Jesus não nos deu esse poder. O único poder que nós temos é de colocar água em talha e acreditar que o dono da festa vai entrar com providência e com poder de transformação. Agora, se Jesus quer fazer, ele faz. Se ele não quiser fazer, nós não devemos questioná-lo. Jesus soluciona aquele problema temporário daquele casamento, e ele não para por ali, ele segue a sua caminhada. Se você ler no capítulo de número 3 do Evangelho de João, você vai observar que um religioso, um fariseu, um príncipe do judaísmo chamado Nicodemos, não querendo se expor publicamente, porque era um homem que pertencia à comunidade judaica, ele era um judeu praticante, que guardava os 10 mandamentos da lei de Moisés, e mais de 612 costumes do judaísmo, e ele, para não se expor ao público, ele vai ter com Jesus à noite, e quando ele chega diante de Jesus, ele chega bajulando a Jesus, ele fala: bom mestre, ninguém faria os sinais que tu fazes, se esse não viesse de Deus. E a intenção de Nicodemos é saber algo que está dentro da sua alma, na questão da vida eterna. Ele quer saber o que ele poderia fazer para encontrar a plenitude da eternidade. Aí Jesus, olhando para o religioso, fala para ele: olha, Nicodemos, se tu queres ter a vida eterna, é necessário que tu nasça de novo. A teologia de Jesus não cabe na mente de Nicodemos. Aí Nicodemos responde para Jesus: como pode eu, sendo um velho, ter que voltar para o ventre da minha mãe e tornar a nascer de novo para ter esse direito? Aí Jesus pega e fala: Nicodemos, eu estou falando de Espírito Santo. O que é carne, o que é espírito. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, tu não vê ele porque ele é como o vento, tu não vê, mas tu sente. O vento tu não sabe de onde ele veio nem para onde ele vai, mas tu sente ele. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. Tá bom, Nicodemos? E se vocês observar no capítulo de número 3 do Evangelho de João, Jesus começa pregando para o Nicodemos e ele termina pregando para os seus discípulos. Se vocês lerem todo o capítulo de número 3 do Evangelho de João, Jesus parece que vira as costas para o Nicodemos e ele começa a falar para os seus discípulos: assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, é necessário que o Filho do Homem também seja levantado para a salvação, para que muitos cheguem a esse plano. E Jesus termina e conclui a sua pregação que ele começou para o Nicodemos, concluindo, falando aos seus discípulos. Aí entra o capítulo 4 deste evangelho, quando nasce esse conflito, e Jesus então está indo agora na direção da Galileia. E Jesus, na sua antevisão, ele tem uma visão plena de quê? De que ao meio-dia uma mulher vai tirar água daquele poço, que está na herdade de Jacó, lá em Sicar,
E essa mulher escolhe esse horário do dia, porque esse horário do dia era um horário que nem judeus e nem samaritanos iam àquele poço para tirar água, porque havia conflitos existenciais. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Jesus, na sua antevisão, ele consegue ver aquela mulher sozinha à beira do poço. Aquela mulher, se dependesse da comunidade judaica, uma mulher que teve 5 maridos e o que ela tinha não era dela, mostrando a vida promíscua que ela tinha, pela comunidade judaica, era para ela ser morta por apedrejamento há muito tempo. Para a comunidade de samaritanos, ela era uma mulher desprezada, rejeitada e humilhada e de pouco valor. Tanto é que ela ia sozinha à beira do poço para tirar água. Não era um hábito normal. O hábito normal era que mulheres fossem aos poços para tirar água. Assim aconteceu com Raquel e assim acontecia com as mulheres no Antigo e no Novo Testamento. Mas essa mulher, ela era tão rejeitada, tão desprezada e tão humilhada por tudo e por todos, que ela ia sozinha. Por quê? Porque ela não queria ser discriminada, não queria receber palavras de ofensa, ela não queria ser desprezada mais do que já era. E ela então resolve naquele dia ir ao meio-dia à beira daquele poço. Aí diz a minha Bíblia que Jesus empreende esforço, ele se esforça tanto para chegar ao meio-dia à beira daquele poço, que diz a minha Bíblia que ele chegou cansado. Ele chegou cansado à beira daquele poço, tão cansado que ele se assentou. E quando ele se assentou, ele falou para os seus discípulos: vão para a cidade para buscar alimento. E os discípulos vão na cidade para buscar alimento. Só que tem porém, o caminho que os discípulos tomam para ir à cidade para buscar alimento, foi o mesmo caminho que aquela mulher tomou para vir para o poço. Com certeza, os discípulos de Jesus passaram por aquela mulher quando eles foram na cidade e ela vinha para o poço. Só que os discípulos de Jesus não entregaram um folheto para aquela mulher. Os discípulos de Jesus não evangelizaram aquela mulher. Os discípulos de Jesus, com certeza, pela sua capacidade de religião, eles olharam para a roupa daquela mulher e pensaram que ela seria uma mulher prostituta da região. Eu tenho quase que certeza que eles mudaram de calçada ou foram para o outro lado da rua para não se contaminar pelo espírito de sedução daquela mulher. Mas eles chegam na cidade e a mulher chega à beira do poço. Quando ela chega à beira do poço, ela olha e tem um judeu assentado à beira daquele poço. Ela sabe que judeu não se comunica com samaritanos e não existe relacionamento entre ambos. E quando ela vê aquele judeu assentado, com certeza ela pensa: mais uma vez você envergonhada, mais uma vez você humilhada, desprezada e rejeitada. Só que ela não sabia que aquele judeu que estava sentado à beira daquele poço era um judeu diferente. Era um judeu que não tinha a capa da religião, era um judeu que tinha uma antivisão, era um judeu que valorizava as pessoas antes das coisas, e ele conseguia ver as pessoas de dentro para fora. E quando ela chega à beira do poço, Jesus rompe com a parede de separação e fala para ela: mulher, dai-me de beber. E ela então, pensando que está falando com forasteiro, com viajante, com desconhecido, com alguém que é leigo da história da região, ela fala para ele: vem cá, será que tu não sabe que judeus não falam com os samaritanos, e samaritanos não se comunicam com os judeus? Aí Jesus responde para ela: se tu conheceras o dom de Deus, e se tu soubesse quem é que fala contigo, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus aqui, ele rompe, ele quebra o muro, e começa a construir uma ponte, através do diálogo e do relacionamento. Eu digo que Jesus nesse dia, ele se cansou para promover descanso. Ele se esgotou pelo seu esforço
mas ele promoveu descanso para aquela mulher. Jesus, ele faz daquele poço um púlpito. Ele olha para o coração daquela mulher e ele vê uma grande multidão. Ele não olha para o decote do peito dela, ele não olha para as curvas das suas pernas, mas Jesus olha para dentro da alma daquela mulher, e ele consegue enxergar o que homem algum havia enxergado até aquele presente momento. Para judeus não presta, não vale nada, já era para estar morta. Para samaritanos, rejeitada, desprezada e humilhada. Mas para Jesus, ali tem uma pessoa que pode entrar no crédito do céu. Ali tem uma pessoa que depois de perdoada, pode fazer grandes coisas para o reino. Ali tem uma pessoa que uma vez compreendida, poderá mudar a história de uma região. Ali tem uma mulher, que ainda que tivesse um espírito de sedução, a hora que fosse liberta e recebesse o Espírito de Deus, incendiaria com todo o território de Samaria. Aos olhos de samaritanos e de judeus, não presta para nada. Aos olhos de Jesus, uma missionária cheia do Espírito Santo e tomada pela glória de Deus. Às vezes eu me questiono, o que nós temos que provar para os outros? Por que nós somos tão preocupados com aquilo que os outros pensam? Por que nós vivemos uma fé terceirizada? Por que será que nós, quando ouvimos alguma coisa que nos agride, a nossa tendência é nos acomodar? A nossa tendência, às vezes por conta dos confrontos e algumas perseguições, é abandonar a própria casa de Deus. Eu digo que quando uma pessoa cai, geralmente ela cai para fora da igreja, quando na verdade deveria cair para dentro. O Eutico caiu da janela para fora, mas se ele caísse para o lado de dentro, não teria causado tanto transtorno naquele culto que Paulo estava pregando. Por que será que quando as pessoas caem, elas caem para o lado de fora? Elas não caem para o lado de dentro. Elas sabem que Deus tem poder para perdoar, mas elas também entendem que os irmãos não perdoam. Então geralmente quem cai, cai para o lado de fora e nunca cai para o lado de dentro. Bom seria que caísse para o lado de dentro, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se você acompanhar a história de Davi, toda vez que Davi pecou, toda vez que Davi caiu, ele nunca saiu para fora. Quando ele levantou um censo da nação de Israel, e ele foi corrigido pelo próprio Deus, Deus mandou um anjo entre o céu de Jerusalém, e Davi teve os seus olhos descobertos pelo próprio Deus. Aí Davi enxerga o anjo e Davi questiona com Deus, o que esse anjo está fazendo no céu de Jerusalém, com uma espada desembaiada na mão? Aí Deus pega e fala para Davi, tu contou o povo sem a minha autorização, agora eu vou trazer juízo contra esse povo. Aí Davi fala para Deus, mas quem pecou contra ti não foi o povo, fui eu. Se tu tens que tratar, tu trata comigo. Aí Deus pega e fala para Davi, então tá bom, vou te dar 3 escolhas, e tu pensa e me responde, o que tu queres que eu faça contigo? Tu queres que eu suscite os teus inimigos contra ti e contra toda a tua casa? Tu queres que eu mande a fome e a peste contra este povo e contra a tua vida? Ou tu queres que eu te entregue na palma da mão dos homens? Aí Davi pega e fala para Deus, eu não quero nenhuma dessas 3 coisas, eu quero cair na palma das tuas mãos, porque eu te conheço, eu sei quem tu é. A tua misericórdia ela é abundante, e antes que o sol apareça para dar lugar ao dia, a tua misericórdia já está se renovando sobre a vida de todo aquele que teme o teu nome. Davi entende que estar na palma da mão de Deus é a melhor escolha. Depois Davi manda matar Urias para tomar Betseba por esposa. Vai o profeta Natã profetizar para Davi, que o que ele fez em oculto, Deus vai trazer às claras. Davi viu que estava caído em pecado, ele foge da casa de Deus? Não, diz a Bíblia que ele corre para o santuário, e ele entra gritando dentro do santuário, pequei, 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 somente eu pequei contra o Senhor. E ele escreve no Salmo 139, para onde me irei da tua face? Se subir
tu está lá em cima. Se descer, tu está lá embaixo. Se eu for para a profundeza dos mares, lá tu se encontra. Se eu for para o norte, lá tu está. Se eu for para o sul, lá tu está também. Eu não tenho para onde ir. Eu estou diante dos teus pavilhões e debaixo da tua bondade e misericórdia. E Davi ora a Deus e fala: não me lances para longe da tua presença, não retires de mim o que? O palácio? Não. Não retires de mim o que? O trono? Não. Não me retires de mim o que? A coroa? Não. Davi tinha um cuidado com a vida espiritual, ele falava para Deus: não retires de mim o teu Espírito Santo, e nem tampouco a alegria da salvação. Aí Deus olhava do céu e falava: ele toda vez que cai para o lado de dentro, e quem cai para o lado de dentro eu soluciono o problema. Se cair para o lado de fora eu não tenho o que fazer, mas se cai para o lado de dentro eu não resisto. Então entenda, é melhor cair para o lado de dentro do que cair para o lado de fora, está entendendo? Se os homens não te perdoam, tu serve a um Deus que tem poder para mudar a história de qualquer ser humano. E Jesus está olhando para aquela mulher e está entendendo que ela na palma da mão dos homens não tem futuro, mas só que agora ela está na palma da mão de Jesus. Nesta noite tu tem que abrir a tua boca e dar glória a Deus, porque você não está na palma da mão dos homens, você está na palma da mão de Jesus. E o que os homens não podem fazer por vocês, Jesus tem poder para fazer. Quem crê desta maneira e pode abrir a boca para adorar. Agora ok, entenda. Vamos entender. E vamos à luz da palavra. E é interessante, eu amo essas coisas. Eu me debruço na Bíblia. E a Bíblia para mim é o alimento da minha alma. É o alimento da minha alma. Se vocês observarem, a mulher samaritana, ela não tem um dízimo para oferecer para Jesus. Ela não tem uma oferta para oferecer para Jesus. Mas na noite anterior, Jesus estava com um príncipe na frente dele, falando para ele que ninguém operava os milagres que ele operava se não viesse de Deus. O Nicodemos tinha uma boa oferta para dar para o ministério de Jesus, porque se ele era príncipe, ele tinha influência financeira. Só que Jesus deixa o príncipe na poeira e olha para a mulher que não tem nada para oferecer. Jesus não se detém com o príncipe, mas Jesus se cansa por conta da mulher. Jesus não aceita a festa do príncipe, mas ele sua por conta de uma pecadora. Ele se cansa por conta desta pecadora. E o que é interessante, que o Nicodemos, ele é fariseu. Por ser fariseu, ele ora no mínimo 3 vezes por dia. Ele jejua no mínimo 3 vezes por semana. Ele guarda os 10 mandamentos da lei de Moisés, 612 costumes do judaísmo. Ele dá o dízimo desde a hortelã até do cominho. Ele não se afasta da sinagoga. Ele se veste como um bom religioso. Ele acha que ele é o homem mais santo da comunidade judaica. E ele vai ter com Jesus, com toda essa santidade, com toda essa influência financeira. O nome do Nicodemos é Nicodemos. O nome da mulher samaritana, como é que é o nome dela? Não tem. Nem nos livros históricos aparece o nome dela. João, quando escreveu esse evangelho, ele pensou consigo: para o Nicodemos eu vou dar um nome para ele, mas para essa mulher eu não vou dar o nome não. Com certeza João pensava mais ou menos assim: se ela se desviar lá na frente e vai promover um escândalo, pelo menos eu não deixo o nome dela registrado. Não precisa ninguém saber do nome dela. Só que quando nós chegar lá no céu, diz a Bíblia que as prostitutas e os publicanos entrarão na nossa frente, no reino dos céus. Jesus inaugurou o céu com ladrão arrependido. Com ladrão arrependido. Não vai pensar você que no céu vai entrar os príncipes na frente. Não, os príncipes são os últimos da fila. O Nicodemos, se nós encontrar ele lá, vai ser uma surpresa muito grande. Mas essa mulher eu tenho certeza que nós vamos encontrar ela lá.
Quem é o Nicodemos? Mestre da religião. O nome dele, Nicodemos. O nome da mulher samaritana não tem. O Nicodemos, ele pensava que ele estava em plena comunhão com Deus. Aí Jesus fala para ele: tu tem que nascer de novo. A mulher samaritana, ela chega e fala para Jesus: olha aqui, os judeus adoram em Jerusalém, os samaritanos adoram no Monte de Gerizim, mas eu não tenho religião. Aonde é que Deus deve ser adorado? O Nicodemos, ele vai ter com Jesus. A samaritana não é ela que corre atrás de Jesus, é Jesus que corre atrás dela. Não é ela que deseja Jesus, é Jesus que deseja ela. Não é ela que se apaixona por Jesus, é Jesus que se apaixona por ela. Não é ela que quer se encontrar com Jesus, é Jesus que quer se encontrar com ela. Eu te faço uma pergunta nesta noite e você responda para você mesmo. Quando você saiu da tua caminhada de pecado para ter um verdadeiro encontro com Jesus, você pensa que foi você que escolheu Ele? Foi você que quis Ele? Foi você que desejou Ele? Eu quero te dizer que antes que tu se formasse no ventre da tua mãe, antes que os teus ossos estivessem na forma plena para que você viesse nascer, Ele já te conhecia, e Ele já tinha um encontro marcado contigo. Não foi tu que desejou Ele, foi Ele que te desejou. Não foste tu que amaste a Ele, mas foi Ele que te amou. Não foi tu que quis ter um encontro com Ele, foi Ele que quis ter um encontro contigo. Só quem entende esta linguagem nesta noite, e pode, se você pode, é sentado como você está. Dá um abraço nesta pessoa que está do teu lado e diga para esta pessoa: não fui eu que desejei Ele, foi Ele que me desejou. Não fui eu que amei Ele, foi Ele que me amou. Não fui eu que fui atrás dele, foi Ele que foi atrás de mim. Quem entende esta linguagem nesta noite pode, levanta as duas mãos lá em cima, abre essa boca que Jesus te deu e fala para o diabo ouvir: foi Ele que me quis, foi Ele que foi atrás de mim, foi Ele que me desejou, foi Ele que me amou. Só quem sente a presença do dono da festa e pode, abre a tua boca e dá um brado de glória. Que coisa linda! Uma vez eu fui na minha cidade, onde eu fui dependente de droga. Como as coisas são interessantes. Deus perdoa, o homem não. Na cidade onde eu fui dependente de droga, trafiquei droga. Eu saí dessa cidade para um hospício. Quando saí do hospício, voltei crente para a cidade. A primeira pregação que eu preguei com poucos meses de crente, na nossa igreja sede, fiquei tão empolgado que eu pulava, saltava. Eu cheguei para o pastor e falei assim: pastor, o que o senhor achou da pregação? Ele passou a mão na minha cabeça e falou assim: pelo amor de Deus, tu não deixa de tomar os teus comprimidos, tá bom? Tinha um empresário na cidade que um dia me encontrou na rua e falou assim: por que será que tudo que é ladrão, traficante, tudo que não presta depois que se converte, diz que encontrou uma plenitude de vida? Eu falei para esse empresário: na cruz tinha 2 ladrões, um esperto e um bobo. O esperto foi para o céu, o bobo foi para o inferno. Eu me julgo esperto, não vou te dizer o que eu penso acerca de você. Ok?
que na palma da mão do homem, mas na palma da mão, Nicodemos, ele tinha a capa da religião. A samaritana nem religião tinha. Nicodemos tinha convicção que o caminho dele levaria ele para um lugar de glória. A samaritana tinha um caminho de frustração, de decepção, de rejeição e de desprezo. Jesus corre ao encontro dela. O Nicodemos vai ter com Jesus à noite, num lugar não muito público, porque ele não quer se expor publicamente. Jesus vai ter com a samaritana em campo aberto, em sol sobre a cabeça. Jesus quer que o mundo todo veja que foi ele que correu atrás dela, que foi ele que quis ela, que foi ele que desejou ela. O Nicodemos tem recurso financeiro e muita coisa para oferecer. A samaritana não tem aonde cair morta. Jesus fala para ela: se tu conheceras o dom de Deus. Jesus rompe com a parede. Se tu soubesse quem é que fala contigo, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. E ela abre o coração e fala: Senhor, me dá desta água, para que eu não tenha que voltar a esse poço, para ter que tirar água dele. Só o cântaro vazio pesava em torno de 8 quilos. O cântaro cheio poderia chegar a 26 quilos. Ela quer se livrar desse tormento. E o que é pior, ela quer se livrar de encontrar judeus e samaritanos nas proximidades daquele poço, para não ouvir o que cansou de ouvir a vida toda. Aí Jesus, olhando para ela, fala para ela: se tu beber da água desse poço, tu volta a ter sede. Mas se tu beber da água que eu tenho para te dar, tu nunca mais terá sede. E ela então abre o coração e deseja dessa água. Aí Jesus entra dentro da alma dela e fala para ela: vai buscar o teu marido. Aí então ela fala: eu não tenho marido. Aí Jesus responde para ela: disseste bem, não tenho marido, porque tu tiveste 5, e o que agora tu tens não é teu. Ela fala: eu vejo que tu és profeta. Vejo que tu tem uma palavra de profecia. E Jesus entra dentro da alma daquela mulher. Eu acho muito interessante essa escolha de Jesus. A forma como Jesus se relaciona, o comportamento. O príncipe achou que comprava Jesus, mas não comprou. A samaritana não tinha nada para oferecer, mas Jesus se entregou por ela. Jesus entra dentro da alma dela, e Jesus chega na vida dela ao meio-dia, o pior horário do dia para aquele lugar de deserto. Jesus chega no pior momento do dia, e eu pergunto para vocês: a que horas do teu dia Jesus chegou na tua vida? Eu, na minha vida, ele chegou no pior horário do dia. Eu estava dentro do manicômio, pesando 40 quilos, há quase um ano internado, depois de tomar uma overdose de droga. Deus entra dentro do hospício e usa um louco para falar comigo. O louco está lá até hoje no hospício, eu estou aqui pregando para vocês. Eu vou falar um negócio para vocês: eu estou liberado temporariamente pelos médicos, tá bom? Se eu fizer uma loucura aqui, e vocês ligar lá na minha cidade, lá, eu tenho uma carteirinha de doido em casa, não pode me prender, tem que me colocar no hospício, porque segundo a medicina, eu não opero com a minha capacidade mental, porque as drogas consumiram a minha capacidade mental. Se eu endoidar, tem que colocar no hospício de volta. Às vezes eu falo umas verdades para a igreja onde eu congrego, eu falo: irmãos, não esquenta não, tá bom, eu estou liberado temporariamente. E aí então, de vez em quando, a gente sai um pouco fora.
tá bem? Mas ele chegou no pior horário, quando os médicos fizeram um pedido para a doação das minhas córneas, dos meus rins e do meu coração para o banco de órgãos. Minha mãe saiu desesperada na cidade pedindo socorro para tudo e para todos. Foi para a terreira de macumba fazer pacto com os demônios não responderam a minha mãe. Mas a 4 quarteirões da casa dela, ela encontrou uma senhora crente, cheia do Espírito Santo, que falou para ela: olha, ele não vai morrer, porque a partir de agora eu estou orando e jejuando pela vida dele. O meu Jesus vai lá dentro do hospício, vai falar com ele, vai tirar ele de lá e vai fazer dele um pregador da sua palavra. Quantos aqui creem que Deus fala por gente? Deus foi lá, usou o doido para falar comigo. Em poucos dias eu estava fora do hospício, para ter um verdadeiro encontro com Deus, para nunca mais voltar. Só para tu abrir a tua boca e dar glória a Deus. Minha mãe não é mais macumbeira, é crente lavada pelo sangue de Jesus. Na cidade onde eu fui internado como doido, eu fui pastor da maior igreja da cidade por 11 anos. Por 11 anos, porque tem um Deus no céu que olha para a terra e encontra desprezados, rejeitados, humilhados, que na palma da mão dos homens não teria oportunidade nenhuma, mas debaixo dos olhos de Deus se tornam verdadeiros gigantes da fé. Quantos entendem esta linguagem nesta noite? Quem entende esta linguagem pode abrir a sua boca para adorar. Agora entenda e compreenda isso. Jesus, ele rompe com a parede da separação, constrói uma ponte e entra para dentro da alma daquela mulher. E Jesus coloca em pleno risco o princípio da moralidade. Qual é o princípio da moralidade? Se os discípulos voltam da cidade e vê como viram Jesus assentado com a mulher samaritana, que teve 5 maridos, que ela tem não é dela, eles poderiam se escandalizar em Jesus e falar: até aqui nós te acompanhamos, mas a partir de agora não te acompanhamos mais. Porque isso é uma imoralidade para alguém que fala que veio do céu, para alguém que fala que veio de Deus. Não é possível, no meio de um deserto como esse, estar sentado conversando com uma prostituta desse nível e dessa classe. Mas Jesus coloca em risco o princípio da sua moralidade. Antes de eu vir para cá com vocês, eu preguei numa favela, no Morro da Cruzeiro, em Porto Alegre. Nessa comunidade, em uma semana, mataram 13 pessoas. Pela guerra do tráfico, decapitaram um homem e largaram a cabeça na esquina da igreja. E cada parte do membro do corpo colocaram em uma parte da comunidade para falar para a facção rival para não entrar lá. Eu tenho um trabalho missionário nessa comunidade. Mantenho missionário nesta comunidade. E de vez em quando eu vou lá nessa comunidade ministrar. O missionário vai lá me buscar para me poder entrar na comunidade para poder pregar o evangelho. Agora, pouco tempo atrás, 3 pastores se reuniram e me procuraram e falaram: pastor, pelo amor de Deus, não é bom o senhor ficar entrando dentro dessas comunidades. Deus tem lhe abençoado e tem muita gente já comentando que o senhor está mexendo com o pó, viu? Então o senhor coloca em risco as suas credenciais como pregador do evangelho. Eu olhei para esses 3 pastores e falei para eles: eu posso fazer um pedido para vocês? Eles falaram: sim, claro que pode. Eu falei: vão para o inferno, vão. Parem de me incomodar. Vocês não fazem e não deixam os outros fazer. Vocês não amam e não deixam os outros amar. Vocês não abraçam e não deixam os outros abraçar. Vocês não fazem e não deixam os outros fazer. Se vocês não querem fazer, não tem problema. Pega as muambas de vocês e coloca na beira do caminho e não atrapalhe quem está fazendo. Só para vocês agora sofrer na minha mão, eu vou fazer um congresso de missões na comunidade. E vou pagar cantor do meu bolso, vou levar pregador para lá e vou pregar. O congresso de missões está marcado para 11 e 12 de maio desse ano que vem. E vai ser congresso grande no meio da favela. Hoje eu falei com o missionário, eu falei: já pode fazer contato com os caras que comandam o tráfico, que vai ter um barulho gigante na comunidade. E nós vamos levar cantor famoso para lá, e vamos falar que Jesus cura, salva, batiza com o Espírito Santo, e um dia voltará. Se na palma da mão do homem não dá certo, na palma da mão de Deus vai dar certo.
Quem entende esta linguagem nesta noite, por gentileza? Ok, esta mulher, quando ela se encontra com Jesus, ela vai para a cidade. Quando ela vai para a cidade, ela passa pelos discípulos de Jesus, e diz a Bíblia, que os discípulos chegando à beira daquele poço, quando eles voltaram com a comida, eles viram Jesus com a mulher, mas não lhe ousaram fazer pergunta alguma. A língua ferveu dentro da boca, mas eles não tiveram coragem de interrogar Jesus. Eles foram os 12 na cidade, e não trouxeram uma alma da cidade aos pés de Jesus. Aí imagine, a mulher foi para a cidade, e diz a Bíblia que ela deixou o cântaro, e quando ela deixou o cântaro, ela foi com água viva para dentro da cidade, e diz a Bíblia que ela, chegando aos homens da cidade, guarde esta palavra, chegando ela aos homens da cidade, disse àqueles homens: vinde e vede, eu encontrei um homem. Pense comigo, ela chegando aos homens da cidade falando: vinde e vede, eu encontrei um homem. Com certeza os homens devem ter pensado: ela é perita em encontrar homem, tem 5 que ela tem, não é dela, encontrou o 7º, com certeza. Ela abre a boca e fala para aqueles homens: esse homem é diferente, esse homem não quis um programa comigo, esse homem não olhou para o decote do meu peito, não olhou para as minhas pernas e nem para a roupa que eu estava vestindo. Esse homem olhou para dentro da minha alma, e a ferida que estava dentro da minha alma, ele conseguiu sarar e curar. Eu vim aqui para falar para vocês que eu não sou mais a mesma mulher desde que eu conversei com esse homem na beira do poço. O meu cântaro ficou lá, eu não trouxe água para dentro da minha casa, mas eu estou com uma água viva dentro de mim. Eu tenho água viva dentro da minha alma. Vinde e vede, vem conhecer o homem que eu encontrei. Quem aqui já teve encontro com esse homem, o dono da festa? Levanta as suas mãos lá em cima, abre essa boca. Eu sinto a presença desse homem aqui dentro nesta noite. Quem já sentiu a presença desse homem e teve encontro com esse homem que mudou a história da tua vida? Alabracalabatúria. Tem uma presença de Deus aqui nesta noite. Quem vem para receber, abre a tua boca e dá um brado de glória ao nome desse Deus, ok? Eu encontrei um homem. Abre a tua boca e fale essa palavra. Eu encontrei um homem. Eu encontrei um homem. Eu encontro aqui, sabe o quê? Alguns princípios, alguns valores que Jesus encontrou na vida daquela mulher. Alguns princípios que ele resgatou dela. Primeiro princípio que ele resgatou naquela mulher: o princípio do pedir. Diga comigo: pedir. Jesus, olhando para ela, falou assim: ó, se tu conheceras o dom de Deus, e se tu soubesse quem é que fala contigo, tu lê, e ele resgatou o que? O princípio do. Jesus estava dizendo: até hoje tu deve ter pedido muito para as pessoas erradas, até hoje tu deve ter batido em portas erradas, até hoje tu esperou na palma da mão de homens errados, mas agora tu chegou na pessoa certa. Pode abrir a tua boca e pedir, porque eu tenho para te dar. Até hoje tu pode ter pedido para pessoas erradas. Quem corre atrás de homens não encontra Deus, mas quem corre atrás de Deus, Deus coloca homens no seu caminho. Existem os servos de Saul e existem os servos de Deus.
Golias falou: todos vocês são servos de Saul, até aparecer um Davi e falar: eu não sou servo de Saul, eu sou servo de Deus. Nós estamos batendo em portas erradas. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda tu não sabes. Clama a mim. Para que você vai buscar o índio, se você é amigo do cacique? Para que você vai ficar correndo atrás de pregador em rede social, se você tem o dono do milagre? Para que você vai correr atrás de profecia, se você tem o autor da profecia? Para que você vai correr atrás de estrelas, se você tem aquele que formou as estrelas? Para que você vai ficar suplicando na palma da mão de homens, se tu pode colocar a tua vida na palma da mão daquele que tudo pode? Diz a Bíblia que aquele que pede recebe, aquele que bate a porta abre, aquele que busca encontra. Tudo que a nação de Israel precisava no deserto em 40 anos, ela batia na porta de Moisés, e Moisés entrava na tenda e falava com Deus. Eles querem água, Deus falava: vai e fala com a rocha vai dar água. O povo queria carne, Moisés entrava na tenda e falava com Deus, e Deus falava: estou mandando chuva de codornizes. O povo queria as bênçãos no deserto, e Moisés entrava na tenda e falava para o povo: olha, eu vou ordenar e o milagre vai acontecer. Deus vai vir na nuvem durante o dia, na coluna de fogo durante a noite. Mas tudo que o povo precisava batia na porta da tenda de Moisés, e Moisés falava com Deus na tenda. O que o povo não tinha, Moisés tinha: uma vida de tenda. Não adianta você correr atrás de milagreiros, sendo que tu vai perder o tempo de conhecer o dono do milagre. Se tu queres alguma coisa da parte do Pai, Ele ainda continua sendo Pai. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o Pai que está em secreto, e Ele que te vê secretamente te recompensará. Bate na porta certa, porque Deus ainda responde orações. Quem está entendendo esta linguagem nesta noite, por gentileza, chega de pedir para pessoas erradas. Chega de bater na porta de pessoas que não têm nada por fazer para você e para a tua família. Dobra o teu joelho. Quando tu dobra o teu joelho, tu é o menor de todos os mortais, mas diante dos olhos de Deus tu se torna um grande gigante. Um grande gigante. Quem entende esta linguagem nesta noite e pode abrir a sua boca e dar glória ao nome desse maravilhoso Deus. Primeira coisa que Jesus encontrou na vida daquela mulher, que Ele restaurou e recuperou: o pedir. Segunda coisa que Ele encontrou na vida daquela mulher e Ele restaurou, foi o confessar. Diga comigo: confessar. Diga mais alto: confessar. Jesus falou para ela: vai buscar o teu marido. E ela falou: não tenho marido. Aí Jesus fala para ela: disseste bem, não tem marido. Tiveste 5 que agora tu tens, não é teu. Ela confessou, ela colocou para fora. Meus irmãos, entendam isso: o milagre de Deus para as nossas vidas só tem algo que pode impedir que o milagre aconteça e que as nossas orações sejam impedidas: é quando nós não confessamos. O sábio Salomão, quando entrou no templo, ele fez uma oração e ele disse para Deus: se esse povo que se chama pelo teu nome chegar aqui dentro desta casa, orar e buscar a tua face, se arrependendo dos seus maus caminhos, confessando os seus pecados, abre as janelas do céu, ouve a oração deles e sara a terra deles nesta terra, faça eles prosperar. Mas tem que confessar. Quem confessa voa, quem oculta rasteja. Não tem coragem de confessar para o pastor Lindomar? Ainda hoje, entra na tua casa, vai no teu quarto, dobra o teu joelho e fala para Deus: até hoje eu andei desse jeito, mas a partir desta noite eu estou mudando a minha história, eu quero ter uma vida diferente. Deus vai te dar asa para tu voar. Tu não vai mais rastejar, tu vai voar nas asas dos querubins. Quem entende esta linguagem nesta noite, quem compreende
tudo isso. Quando você voltar para a tua casa, tu vai bater com teu pé na porta da sala da tua casa, e o diabo vai sair pela porta do fundo, porque Deus está te dando asa para você voar. Quem confessa voa, quem oculta rasteja. Quem está entendendo esta linguagem? Aquela mulher, ela foi resgatada nesses princípios. Terceiro princípio que Jesus resgatou na vida daquela mulher foi o testemunhar. Diga comigo, testemunhar. Jesus, quando resgatou o testemunhar daquela mulher, ela saiu da presença de Jesus e foi para a cidade. Ela foi testificar do que aconteceu na beira daquele poço. Ela vai sozinha, mas quando ela volta, ela traz uma cidade inteira, porque ela se tornou uma testemunha. Tu não sabe pregar, mas tu pode testemunhar. Tu pode ser uma testemunha de Jesus nesta terra. Tu pode ser um mensageiro de Deus nesta terra. Tu não tem uma profundidade na Bíblia, mas tu tem um testemunho para contar, e tu tem que ser uma testemunha de Jesus nesta terra. Ele resgatou esse princípio nesta mulher e quer resgatar esse princípio na tua vida. Saia daqui nesta noite sendo uma testemunha de Deus, de tudo o que Ele já fez na tua vida, de tudo o que... Bem verdade é que quando Deus vai nos abençoando, nós vamos ficando meio soberbos, meio orgulhosos, não é verdade? E nós vamos esquecendo de onde Deus nos tirou. Isso é uma verdade nua e crua. Nós vamos esquecendo, e esquecemos com facilidade. Com muita facilidade nós esquecemos. Eu estava na casa de uma irmã uma vez orando. Quando eu estou no meio da oração, falei: Deus, salva os mendigos, andarilhos, bêbados, os drogados, os doidos que estão lá no hospício, salva, Senhor. A irmã bateu no meu ombro quando eu olhei para ela. Ela falou: o senhor está orando pelos doidos que estão lá no hospício? Eu falei: sim. O senhor ama eles? Eu falei: amo. Quantas vezes o senhor voltou lá para falar do amor de Deus para eles? Eu falei: nenhuma. Ela falou: pois é, né? Mas quem ama faz, né? Eu falei: é verdade. Quem ama faz. Parei com a minha oração de fariseu. Fui lá no quarto, dobrei meu joelho e pedi perdão para Deus. Falei: Deus, me perdoa. Me perdoa. Prepara uma oportunidade para me voltar lá no hospício. Prepara uma oportunidade, eu quero voltar lá. Não deu 20 dias, eu recebi um convite para pregar bem próximo na cidade onde eu tive internado como doido. E eu falei para o pastor: eu só vou a isso se o senhor me levar no hospício onde eu tive internado. Ele falou para mim: sem problema, mas o senhor está passando bem? Eu falei: não, está tudo tranquilo, eu só quero que o senhor me leve lá. Está bem? Eu falei assim: não, sem problema, o senhor pode vir na quinta-feira, que é dia de visita, ou senão no domingo. Para nós é melhor na quinta-feira. E eu lhe levo lá. O que o senhor quer fazer lá? Eu falei: nada, só quero ir lá para uma terapia espiritual minha. Eu falei: então, sem problema, você vem e eu te levo lá. Fui para atender o evento, ele me levou na clínica psiquiátrica. Quando eu cheguei lá, eu falei para a mulher, que era diretora da clínica psiquiátrica: um tempo atrás eu estive internado aqui, eu gostaria de entrar. Ela falou: o senhor é o quê? Eu falei: eu sou um pregador do evangelho, eu sou um pastor. Falou: pois é, a clínica é espírita, nós não autorizamos a entrada de nenhum pastor aí dentro, principalmente para pregar e para falar de Deus, tá bem? Eu insisti, e ela não tinha jeito de deixar eu entrar lá, até que um casal que estava do lado falou assim: por que o senhor está insistindo para entrar aí? Eu falei: rapaz, eu tive internado aí há muito tempo atrás, no terceiro pavilhão, que é das pessoas mais doidas que existe. Lá tem cela, lá tem disciplina. E eu saí daí, Deus fez de mim um pregador da sua palavra, e esses dias Deus falou para mim que eu deveria retornar aqui, pelo menos para uma terapia espiritual. Eu quero fazer isso. Falei: então tá bom, vamos fazer o seguinte: como eles somente autorizam se alguém concordar que o senhor possa entrar para visitar um familiar, nós vamos, como casal, pedir para o senhor entrar juntamente conosco. Só vamos lhe fazer um pedido: a pessoa que está internada aí dentro não pode de maneira nenhuma ser confundida por religião de ninguém. Ela já tem a religião dela, certo? Tu vai dizer que tu vai visitar a Ana Lúcia e pronto, somente isso. Aí nós autorizamos o senhor a entrar, o senhor vai ter o seu momento de reflexão. Eu falei: perfeito. Eles foram, falaram com a diretora, ela autorizou e eu entrei. Quando eu entrei, um pavilhão de visita maior do que essa igreja, os doidos tudo saindo por uma porta lateral, e aquele homem falou: é a minha cunhada que está aí. Ela teve uma crise, quebrou uma janela, pegou um pedaço de vidro e cortou todo o corpo dela. Ela está muito machucada. Então, quando o senhor vê uma pessoa sair muito machucada, o senhor procure não se dirigir a ela com palavra nenhuma. Falei: ok, tudo certo.
Eu sentei bem lá atrás num banco, eu e o missionário. Começou a sair os doidos dali comendo papel, pegando toco de cigarro, aquele clima pesado de manicômio, de hospício. Quando por fim saiu aquela mulher, ela saiu de lá, se sentou com um casal e ficou andando de um lado para o outro. Dali um pouco ela me enxergou lá atrás e falou: tu aí. Aí o missionário falou assim: a doida está lhe chamando. Eu falei: eu? Ela falou assim: tu mesmo, chega aqui. Aí eu peguei e fui lá. Quando eu cheguei lá, ela falou assim: eu te conheço. Eu falei: pior que eu não me lembro de você, eu tive internado há muitos anos aqui, eu não lembro de você não. Aí o cunhado dela, por cima dela, falou assim: olha, larga de mão, né? Fica de boca fechada, né? Libera. Aí eu falei para ela assim: olha, a visita é curta e rápida, aproveita o teu cunhado, a tua irmã. E eu voltei para o meu banco. Não deu 10 minutos no banco, aquela mulher de novo: tu vem aqui, chega aqui. Aí o missionário falou assim: a doida está lhe chamando de novo, pastor. Aí eu cheguei lá e falei assim: pois não. Ela falou: porventura tu não és o Sandro Fontoura? Eu falei: sim, sou ele mesmo. Ela falou: tu lembra aonde era a solitária aqui da clínica psiquiátrica? Quando uma pessoa sai do estado totalmente deplorável da loucura, eles colocam no isolamento? Sim, eu estive nesse isolamento. Ela falou: pois bem, há 2 para 3 anos atrás, eu estive numa cruzada, que o senhor pregou na cidade de Bagé, e eu fui nessa cruzada e aceitei a Jesus como meu Salvador. Só que eu me desviei no meio do caminho e voltei para a terreira de Umbanda. E lá na terreira eu acabei ficando doida e me colocaram para dentro desta clínica psiquiátrica. Agora, alguns dias atrás, eu estando dentro da solitária da clínica, eu, no meu estado de loucura, 5 minutos por dia, eu tenho momentos de lucidez, porque não é 24 horas de loucura, vem aqueles momentos de lucidez, que eu procuro saber onde é que eu estou, procuro saber quem eu sou. Me veio um momento de lucidez, e eu me lembrei do Senhor pregando. E eu dobrei o meu joelho na solitária do hospício, e eu falei para Deus: Deus, eu não sei onde é que esse homem se encontra, mas se realmente tu existe, e tu tens um plano com a minha vida, tu vai dar um jeito de catar onde ele está, e tu vai trazer ele aqui para ele orar por mim. E eu tenho certeza que eu vou ser liberta para a glória do teu nome. Ela olhou para mim: o senhor pode orar por mim? Eu falei: só se for agora. Ela dobrou o joelho. A hora que eu fui colocar a mão na cabeça dela, veio o enfermeiro e falou: o senhor não pode fazer oração aqui. Eu falei: vai se lascar para lá, rapaz, eu vou orar sim, vou orar por ela. Quando eu fui orar por ela, o cunhado dela falou: pastor, antes do senhor orar por ela, pelo amor de Deus, pastor, me perdoa, nós não queríamos que o senhor orasse por ela, que nós pertencemos à igreja dos Mormons, mas debaixo desta revelação, desta unção, de tudo que está acontecendo aqui, nós estamos abandonando o mormonismo, e o senhor não vai orar por ela, o senhor vai orar por nós três, que vamos dobrar o joelho aqui, porque nós queremos esse Jesus na nossa vida. Quem entende esta linguagem nesta noite, é esse o Jesus que nós servimos. Ele vai atrás de quem não presta, de quem não vale nada. Quem entende isso verdadeiramente, vê? E ela falou assim: pastor, eu orei por ela. Irmãos, nós saímos tão embriagados com o Espírito Santo daquela clínica psiquiátrica, que no congresso que eu fui pregar, eu nem preguei na noite. O pastor deu testemunho do que aconteceu dentro do hospício, a igreja pegou fogo e não teve nem pregação. O culto terminou. No meio da semana eu liguei para a irmã que tinha me chamado a atenção e falei para ela: lembra que tu me cobrou do hospício? Ela falou: sim, lembro. Falei: pois bem, eu tive no hospício. Ela falou: não me diz que tu foi tão rápido. Eu falei: por quê? Ela falou: eu tenho uma tia minha de 2º grau que está internada dentro desse hospício. Eu falei: é mesmo? E como é que é ela? Ela falou assim: olha, nós soubemos agora pela família que ela quebrou um vidro lá e se cortou todo o corpo. Eu falei: vem cá, ela é uma magrinha do cabelinho crespinho, por nome de Ana Lúcia? Ela falou: sim, é ela mesmo. Eu falei: é esse o Deus que nós servimos. Foi por ela que eu orei. Foi por ela que eu orei. Não deu 30 dias, a irmã me ligou e falou: ela saiu do hospício e entrou dentro da Assembleia de Deus na terça-feira para entregar a vida para Jesus. Levanta as duas mãos lá em cima, abre a tua boca. Quando você confessa, você voa. Quando você confessa, você voa. Quem entende esta linguagem nesta noite? Eu estou sentindo que Deus está na casa. Está na casa. Está na casa.
Se você pode nesta noite, em nome de Jesus agora, eu já estou encerrando. Pega a mão desse irmão que está do teu lado aí, por gentileza. Aqui no altar, para dar exemplo, pega a mão desta irmã, desse irmão que está do teu lado. E aperta bem apertada a mão dele, para ele abrir a boca e dar glória a Deus. Aperta bem apertada a mão dela até ela abrir a boca e dar glória a Deus. Levanta a mão dessa guerreira para cima, levanta. Levanta a mão desse guerreiro para cima, levanta. Eu vou te dar 1 minuto para tu fechar os teus olhos e abrir a tua boca. Quem tem glória, abre a boca e dá glória. Quem tem aleluia, abre a boca e dá aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo agora, receba esse renovo, receba esse renovo, receba essa graça, receba essa unção. O vanarabatu bribidi kitu brabadaka mantayandu bribidi cantayateri bidiaya. 50 segundos, fecha os olhos. Tem crente aqui que se der glória a Deus, sai telha de aranha da garganta, sai poeira da garganta. Mas abre a tua boca nesta noite e receba de Deus para a tua vida agora. Já. 30 segundos. 30 segundos. Fecha os olhos e abre a boca. Vai abrir a boca. Abre a boca. Uracalabachai. Pecantalabatu bribidiki tu brabadaca manda. Xarabadalabatu bribidiaiaçá. 20 segundos. Fecha os olhos e abre a boca, abre a boca. Fala para o diabo: não fui eu que fui atrás dele, foi ele que foi atrás de mim. Não fui eu que quis ele, foi ele que me quis. Não fui eu que desejei ele, foi ele que me desejou. Receba a presença dele agora, agora. 10 segundos. Solta a mão do teu irmão e adora do teu jeito, vai. Adora do teu jeito, vai. Adora gritando. Adora adorando, adora exaltando, adora ao nome dEle. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Manarabashura manakanda. Eu encerro aqui as minhas palavras. Quarto princípio que ele encontrou e restaurou na vida dessa mulher. Ela falou: eu quero adorar a Deus. Os judeus adoram em Jerusalém, os samaritanos no Monte Gerizim, mas eu quero adorar a Deus. Escute aqui. Jesus inaugurou o céu com ladrão arrependido. E Jesus fundou. Jesus abriu a teologia da adoração com uma prostituta arrependida.
Se fosse você que tivesse que abrir a teologia da adoração e colocasse o Nicodemos do teu lado e as samaritanas do outro lado, você escolheria quem para abrir a teologia da adoração? Nicodemos. Mas ele não vê como você vê. Ele não pensa como você pensa. Ele não faz como você faz. Ele não age como você agiria. Ela fala para ele: eu quero adorar a Deus também. Aonde eu devo adorar? Jesus olha para ela e fala: a hora é chegada. E a hora é agora. Eu estou abrindo a teologia da adoração agora. Não precisa mais tu subir para Jerusalém. Tu não precisa ir no Monte Gerizim. A partir de hoje, a partir de agora, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Tu não precisa ir para lugar nenhum. Aonde tu estiver, ali eu estarei junto. Tu pode lavar louça na cozinha da tua casa, secando o prato e falando em línguas estranhas. Ali terá um altar de adoração. Tu pode dirigir o teu carro falando em línguas estranhas, porque ali terá um altar de adoração. Tu pode estar no quintal da tua casa estendendo uma roupa, e você pode falar em línguas estranhas. Ali terá um altar de adoração. Não é o lugar que vai fazer você adorador, é você que vai fazer o ambiente da adoração. Quem entende esta linguagem, nesta noite pode abrir a sua boca e dar um brado de glória ao nome desse Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui entende que a partir de tudo que Ele fez pela tua vida, tu fez tão pouco para Ele? Quem entende? Ela foi com um cântaro para a beira do poço. Quando ela encontrou com a fonte, ela deixou o cântaro e foi com a fonte para a cidade. Ela renunciou ao cântaro. Nesta noite, abra mão de tudo. Depois de tudo que Ele fez pela tua vida, renuncie a alguma coisa por amor a Ele. Abra mão de alguma coisa. Faz de conta que esse púlpito aqui é o poço de Jacó. Pense que Jesus está aqui nesta noite. Você pode deixar esse cântaro que tu vem carregando há muito tempo aqui na frente desse poço, e tu pode ir para a tua casa nesta noite com água viva, uma água que vai saltar para a vida eterna. Um milagre baterá na porta da tua casa. Tua filha não será instrumento do diabo, teu filho não será instrumento do diabo. Tua casa será um altar da morada de Deus na terra, porque Deus está levantando uma geração de adoradores, apaixonados, envolvidos e comprometidos com a glória do Senhor. Quem aqui quer começar a viver uma loucura com Deus, uma loucura com o céu? Quem a partir desta noite quer ter experiências extraordinárias com Deus que fez os céus e a terra? Escute bem, eu quero orar por vocês agora, e eu quero aqui na frente desse altar, os doidos, os apaixonados, aqueles que querem se deixar envolver pela glória de Deus, a partir de hoje, sabendo de tudo isso, o quanto Ele me ama, por tudo que Ele fez. Eu, a partir dessa noite, eu quero sair daqui melhor, eu quero fazer melhor, eu quero ser melhor, eu quero viver uma vida diferente diante dos olhos dEle. Só os doidos que querem ter uma experiência nova e viver uma loucura com Ele, de verdade, de fato, sai correndo de onde você está e venha na frente desse altar. Venha na frente desse altar, vamos cantar, vamos lá. Mas não vem de boca fechada. Vem, traz o teu cântaro, traz e deixa no altar. Tu vai levar água viva para a tua casa nesta noite. Tudo vai começar a mudar a partir desta noite. Uma história nova vai começar a ser reescrita a partir desta noite. Mas não vem de boca fechada, vem adorando, vem glorificando, vem
abre caminho e vem para o altar, vem para o altar, vem para o altar. Andalabassura, calabatere, bidianda. Tem uma resposta de Deus batendo na tua casa ainda hoje. Tem uma providência batendo dentro da tua casa ainda hoje. Tua casa será um altar da morada de Deus a partir de hoje, e a plenitude do céu chegará sobre a tua casa. Só quem sente a presença de Deus de verdade, abre a tua boca e dá um brado de glória, de glória, de glória, de glória, de glória, de glória. Tu és o altar da adoração agora. Ele te escolheu para ser altar da adoração agora. Anda lá, baixura, manacanda, uricalabateri, birianda, yasura, manacandaraia. Oh, vanalabatu, bribidianda, yasubri, bidi, canta. Ora, ramachei. Pai, nós estamos diante da tua presença, nesta graça, nesta unção, Senhor. Nós ministramos sobre o teu povo. Nós dizemos não à religião e dizemos sim à comunhão. Nós dizemos não ao rótulo, mas nós dizemos sim para a essência. Nós não queremos movimento, nós queremos intimidade. Intimidade, intimidade com o céu, intimidade com a tua presença, intimidade com a tua glória. Aonde tiver um coração aberto agora, querendo essa presença, querendo experiências novas, querendo tocar o céu e sentir ao céu de forma individual agora, visita o teu povo, visita a tua igreja, visita agora, Senhor, os teus filhos. Visita e renova agora, renova a vida deles. Manda azeite, 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 azeite. Alabramanarabatu brabadacalaia seri bidiandalai. Aleluia! Oh! Eu estava ali do lado dele, a minha sentença era a mesma dele. Eu era o ladrão e ele era Jesus, e havia o meu amigo na terceira cruz, no alto do Calvário, pronto para morrer. Eu vi algo diferente no semblante dele, e vi que aquele ali não era o lugar para ele. Eu e meu amigo cheios de pecado, ele inocente ali do nosso lado, pagando um alto preço mesmo sem dever. Então lembrei que quando eu estava por ali roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo o sofrimento chegarem ao fim. Então pensei, como deve ser bonito onde ele mora. Meu amigo Santo Antônio, está chegando a hora e nós vamos embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim. Abaná, lembra de mim. Sei que o Senhor não é desse lugar. Lembra de mim quando no teu reino o Senhor entra. Olha o que eu era, o que você era. Eu era um pecador e ele o Salvador. Eu era puro ódio e ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar, ele tinha um paraíso para me ofertar. Lambada de Andávia. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era o ladrão e ele era Jesus.
Foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando ouvi ele me falar, num paraíso hoje comigo estará. Quem vai pra lá, quem vai pra lá, quem vai pra lá? Abaixo. Glória a Deus! Então lembrei que quando eu estava por ali roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo o sofrimento chegarem ao fim. Então pensei, como deve ser bonito onde ele mora. Está chegando a hora, a igreja vai embora. Eu vou pedir pra meu Deus, Shibalabacano, lembra de mim quando no teu reino, Senhor, entrar. Aleluia! Eu era um pecador e ele o Salvador. Eu era puro ódio e ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar. Ele tinha um paraíso para me ofertar. Jesus. Eu era um pecador e ele pura luz. Eu era o ladrão e ele era Jesus. Então eu descobri que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Oh! Eu era um pecador e ele o Salvador. Eu era puro ódio e ele puro amor. Eu tinha um inferno a me esperar. Ele tinha um paraíso para me ofertar. Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era o ladrão e ele era Jesus. Então eu descobri que meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando ouvi ele me falar, num paraíso hoje comigo estará. Aleluia. Num paraíso hoje comigo estará. Quem tem a certeza que vai pra lá? Escute aqui, por gentileza. Prepara para cantar outra canção. Eu vou orar mais uma vez por vocês. E eu queria perguntar: porventura tem alguém entre nós que se encontra parado na fé, estava servindo a Deus com intensidade e parou? Hoje, ouvindo a palavra, senti uma necessidade de voltar para Jesus. Tem alguém nessa condição? Estava andando com Jesus, parou e gostaria de voltar para Jesus. Se tem, dá um sinal com a tua mão, eu quero orar por você. Tem uma mão que se levanta lá. Tem outra mão que se levanta aqui. Traz ela aqui. Por que você está chorando? Olha aqui para mim, como é que é o teu nome? Fabiano. Os psicólogos dizem que quando alguém chora está triste, quando ri está alegre. Aí Deus olha do céu e fala: eu vou levantar um povo doido na terra, que quando chorar vai chorar de alegria. Fabiano, tu sabe que tu não merecia receber tudo que tu está recebendo aqui nessa noite. Deus nessa noite está te abraçando, te perdoando, te restaurando, te curando. Hoje tu vai dormir com Ele na tua casa. Está voltando para Jesus? Quanto tempo faz que está parado, mais ou menos? Seja bem-vindo. Tem mais alguém que está parado e gostaria de voltar? Se tem, tudo certo?
Eu não posso ficar rifando Jesus, porque Ele é muito precioso. Eu ofereço. Quer voltar? É agora. Quer aceitar Jesus? Agora. Entregar a vida para Jesus? Agora. Mas nós não vamos ficar aqui insistindo com ninguém. Ok? Ele tem um processo de restauração, de cura, de transformação. Tem tudo isso para fazer. Quer voltar? Ok. Não quer? Da porta para fora é tu e ele. Certo? Lembre-se, na palma da mão dos homens é complicado, mas na palma da mão dele, quantos estão felizes com Jesus? Digam glória a Deus. Com esse espírito de gratidão, tendo o que não merecia ter, sendo o que não era para ser, está aonde não deveria estar, com esse espírito de gratidão por tudo que Ele fez. Ore comigo. Pai, muito obrigado. Nós somos parte da geração de desprezados, de rejeitados. A nossa história não era para se concluir aqui, mas Tu nos escolheste para uma grande obra nesta terra. Obrigado por ter nos amado, obrigado por ter nos abraçado, obrigado por ter nos perdoado, por ter ido ao nosso encontro e ter feito tudo o que o Senhor fez. A partir desta noite eu te peço, Senhor, levanta uma geração de doidos, de apaixonados, de envolvidos e comprometidos com a Tua glória. É o que eu te peço, assim crendo no poderoso nome de Jesus. Pode adorar a Deus com mais uma canção. Antes de voltar para o teu lugar, abrace 1, 2, 3, 4 pessoas na tua volta e diga para essa pessoa: não fui eu que escolhi ele, foi ele que me escolheu. Faça isso. Faça isso.